está na hora, não vamos aguardar mais, porque depois não temos tempo para terminar. Paz do Senhor àqueles que estão, acredito que muitos ainda vão entrar, e vamos hoje falar sobre esse capítulo tão importante da Palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos colocar esse momento nas suas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, 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 Senhor, por podermos estar aqui juntos como igreja para aprendermos mais da tua palavra. Senhor, cada verso, a cada capítulo temos aprendido, crescido espiritualmente, e que o Senhor possa estar nos instruindo a cada dia para que a gente possa glorificar o teu santo nome aqui nesta terra. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Irmãos, fazendo aqui um pequeno resumo, Romanos capítulo 8, mas já passaram 7 capítulos e nunca é demais resumir. Quando nós repetimos, isso é didático e grava na nossa mente, e quando nós acabarmos esse estudo da carta aos Romanos, nós vamos saber plenamente o que é que fala a carta em cada um dos assuntos, em cada um dos capítulos. Então, nós começamos no capítulo 1, do capítulo 1 ao 3, o assunto é: todos são culpados diante de Deus, os pagãos, os moralistas religiosos, e a conclusão é só uma: não há um justo nenhum sequer. A lei revela o pecado e não há cura, não há solução no homem para ele mesmo. Romanos capítulo 3, verso 5, Romanos capítulo 3 até o capítulo 5, traz essa grande notícia. Olha, o homem não consegue se salvar, mas Cristo, e pela fé nele, podemos ser salvos. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Do 1 ao 3 aponta-se o problema, o culpado, o pecado que domina toda a humanidade. Capítulo 3 ao 5 aponta-se a solução, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Capítulo 6 fala dessa união com Cristo e da nova vida que nasce dessa união. Nós que fomos unidos na morte e na ressurreição de Jesus pelo batismo, agora nos consideramos mortos para o pecado. No capítulo 7 vem aqui um dilema de Paulo, que ele mesmo enfrentava, essa dúvida, né? A lei é boa, mas a lei me mostra como que eu sou pecador, e eu vivo nessa tensão. No meu interior eu amo a lei, tenho prazer pela lei, mas vejo uma outra lei nos meus membros, no meu corpo, que ainda está sujeito, né, à sua natureza de pecado. E isso nos faz entrar no capítulo 8, e esse capítulo 8 vem aqui responder a essa tensão que Paulo mostra no capítulo 7, onde o Paulo ele termina o capítulo 7 com aquele grito no verso 24: miserável, ou algumas traduções, desaventurado, ou sem sorte, homem que eu sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Esse dilema, esse grito de Paulo, mediante as suas lutas, essa tensão que ele via, uma vontade no seu íntimo regenerado e outra vontade no seu corpo ainda carnal. E ele dá esse grito no final do capítulo 7: desaventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele responde no verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E diante desse grito de Paulo, no capítulo 7, o capítulo 8 começa não com uma ordem, nem com uma recomendação, começa com uma declaração judicial. Capítulo 8, verso 1: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora significa uma mudança de cenário. Saímos do campo do tribunal, ah, do tribunal em que éramos réus, e agora somos absolvidos, né? O verdito já foi dado, não há condenação. Paulo está dizendo que não há mais sentença para cumprir, não há mais culpa diante de Deus. Em Cristo, que é a chave, na nossa união com Cristo, e fora dele não há solução, mas nele não há nenhuma condenação, né? O verso 1, ele faz uma declaração muito firme,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, a questão que a gente pode perguntar é se você está em Cristo Jesus ou não, né? E nós já vamos ver aqui através desse texto algumas dicas que nos podem demonstrar quem está em Cristo Jesus, quem não está. E esse verso que diz que não há nenhuma condenação, ele não diz que não há nenhuma luta, ele não diz que não há disciplina, ele não diz que não há correção, ele diz que não há condenação. Isso que é importante, né? A justificação é irrevogável. Quem é justificado não deixa de ser justificado. Quem verdadeiramente foi alcançado pelo Evangelho descansa na salvação eterna. Paulo queria todo crente em Cristo tivesse a certeza da sua salvação. E por isso ele deixa bem claro: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, não há condenação sobre a sua vida. Você pode ter a certeza da sua salvação, ela é irrevogável. O crente luta como filho, não como um réu, aguardando a sua sentença. É isso que Paulo está dizendo aqui, logo no primeiro verso do capítulo 8, respondendo diretamente a esse dilema de Paulo no capítulo 7. E ele começa a desenvolver o porquê, né? Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo não está falando aqui da lei de Moisés, mas desse princípio de uma força operante. Existem duas leis, dois princípios: a lei do pecado e da morte, que leva à condenação e escravidão, e a lei do Espírito da vida, que leva à libertação. O Espírito não apenas aponta o caminho, não, ele quebra as correntes que nos escravizavam. Isso traz uma conexão com o capítulo 7 também, né? Parece que o pecado ainda domina, né? Mas aqui Paulo mostra que existe um princípio mais forte atuando, que é o princípio do Espírito Santo, que é a lei do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A vida cristã não é força de vontade contra o pecado, mas é poder do Espírito Santo operando em nós contra o pecado, né? Por isso a nossa salvação está assegurada, porque não depende de nós, mas do Espírito que habita em nós. Se a salvação dependesse da nossa capacidade, nós poderíamos ficar com dúvidas. Mas a Bíblia diz, Filipenses capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo, diz Paulo, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E na mesma carta, Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, o que Paulo está dizendo assim: olha, não há nenhuma condenação mais. E vocês agora não são regidos mais pela lei do pecado. Vocês agora são regidos pela lei do Espírito. Então, olha como é poderoso isso para nós. Não depende mais de nós. É o Espírito que opera em nós e que vai nos santificando e que vai nos convencendo. E nós cooperamos junto com ele, com o Espírito, como diz a palavra de Senhor, né? Verso 3: portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma é pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A lei santa, mas impotente para salvar, porque encontra resistência na carne humana. E Deus resolve o problema não ajustando a lei para ser mais fácil para nós, mas enviando o seu filho, né? À semelhança da carne do pecado. O que é que a palavra está dizendo aqui? Cristo veio verdadeiramente humano, né? Sem pecado, mas verdadeiramente humano. Cristo não apenas perdoa o pecado, mas ele condena na carne. Isso é, ele executa a sentença sobre ele mesmo, né? Ele substitui. O nosso pecado foi tratado na cruz, não foi ignorado. Deus é justo em nos salvar, porque o nosso pecado foi pago, ele não ficou sem castigo. Porém, esse castigo foi aplicado em Jesus no nosso lugar. Então,
E isso foi a grande obra do Senhor sobre as nossas vidas. No verso 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O objetivo da obra de Cristo não é apenas nos livrar da culpa, mas produzir em nós uma vida transformada. A justiça da lei se cumpre em nós, não por nós, mas em nós. A lei que governa o nosso homem interior, mas que por vezes é quebrada pelo nosso corpo mortal. Assim como Paulo falava lá no verso 7, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Então, em nós, no nosso homem interior regenerado, nós temos prazer na lei de Deus, nós cumprimos a lei de Deus, mas no nosso homem exterior, nós por vezes quebramos essa lei. O nosso homem interior andamos em conformidade com a lei, mas vemos uma outra luta nos nossos membros, né? Como o Paulo falou lá no Romanos capítulo 7, né? E como é que eu demonstro isso? Que o meu homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Porque eu ando segundo o Espírito. E isso não é andar segundo o Espírito, não é um andar, não é ser perfeito, mas eu ando numa direção. É na direção da vontade de Deus. É seguindo a minha vida, buscando as coisas de Deus. Ainda que às vezes eu falhe, ainda que às vezes eu caia, ainda que às vezes eu peque, mas eu persevero em buscar as coisas do Senhor. Eu persevero em orar, eu persevero em ler a Bíblia, eu persevero em estar em comunhão com os irmãos, em estar na igreja, né? E eu tenho uma direção, eu tenho um caminho. Isso é andar no Espírito. Não é um andar de perfeição, mas é um andar com direção e com perseverança nessa direção, né? Isso demonstra o que é andar no Espírito, né? Faz uma conexão com Romanos capítulo 6, essa nova identidade que gera um novo comportamento. Santificação, que é fruto da justificação que eu fui alvo. Obediência não compra salvação, mas ela revela a salvação. Quando eu busco em obedecer a Deus, quando eu busco em fazer a sua vontade, isso revela que em mim existe algo que me impulsiona a isso. Ainda que nem sempre eu consiga cumprir tudo, ainda que nem sempre eu consiga uh, estar sempre íntegro, mas eu sempre persevero em tentar, sempre persevero em ir atrás daquilo que a palavra do Senhor manda para a minha vida. O nosso compromisso com a santificação é a prova de que o nosso homem interior é guiado pelo Espírito e tem prazer na lei de Deus, ainda que por vezes lhe falhem obedecer. Olha o que é que diz no verso 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo está falando aqui de duas mentalidades, dois centros de gravidade da alma, duas coisas que puxam a alma, né? E onde a sua mente repousa, revela quem governa a sua vida, a nossa vida. Se nos prazeres carnais, se nas coisas espirituais. Onde está o nosso pensamento? Onde está o nosso prazer? Irmãos, salvação é um departamento de Deus. Deus quem sabe quem é, Deus é quem sabe quem é salvo, quem não é salvo. Mas a salvação se revela através daquilo que nós buscamos também. E nós devemos considerar o que é que tem sido o meu prazer. Será que eu tenho prazer nas coisas de Deus? Será que eu tenho prazer em conhecer a palavra de Deus? Será que eu tenho prazer em orar? Será que eu tenho prazer em estar na presença, louvando a Deus? Será que eu tenho prazer em estar com os irmãos na comunhão da igreja? Será que eu tenho prazer nisso? Ou o meu prazer está noutras coisas? O meu prazer está, às vezes, não só, às vezes não são nem pecados declarados, mas são coisas que não nos edificam em nada.
Eu não vou dizer que assistir uma série na Netflix é um pecado, não vou dizer isso, mas às vezes é uma coisa que não nos contribui em nada para a nossa vida, para o nosso homem interior, mas pode, se não tivermos cuidado, pode alimentar a minha carne. Então, onde é que está o meu prazer? Porque aí vai demonstrar onde é que está a minha mente. Se eu estou a querer alimentar o meu espírito ou se eu estou vivendo segundo a carne. Porque nós não somos mais devedores da carne. É o que ele diz no verso 6. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida. Paulo mostra os resultados inevitáveis de cada uma das mentalidades. Mente da carne, morte espiritual contínua, né? Inclusive a nossa carne caminha para essa morte. O nosso corpo caminha para essa morte, né? E se eu vou alimentando mais a minha carne, eu vou morrendo, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Ou a mente do espírito que produz vida, conciliação, descanso em Deus, né? É o que diz assim, mas a do espírito para vida e paz, né? Paz que não é ausência de problemas, não sejamos ingênuos. Paz não é ausência de problemas, mas é presença de Deus governando o nosso interior. Onde quer que você esteja, independentemente das situações, você tem paz de Deus, porque Deus está consigo, né? Agora, o penhor da carne é morte, o do espírito é vida e paz. Verso 7. Por isso, o penhor da carne é inimizade para com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha o que é que diz no verso 7. A carne nunca é neutra, ela é hostil a Deus. A carne não fala aqui só de uma desobediência ocasional, mas a nossa carne é uma inimiga de Deus. Por isso, uma das doutrinas defendidas pelos grandes reformadores é a depravação total do ser humano, que é a incapacidade total do ser humano de chegar a Deus sem uma ação do Espírito. O Espírito Santo, quem regenera o nosso espírito, concede nova vida e nos tira da condição de morte espiritual. Sem essa regeneração, o homem permanece vivendo segundo a carne, governado por seus desejos, por sua autonomia, a sua rebelião natural contra Deus. Portanto, a salvação não começa na decisão humana, nem na força da vontade humana, nem em obras religiosas. Ela começa com Deus, que age primeiro, vivificando, nos chamando, nos transformando. Porque a nossa carne, ela é inimiga de Deus. No verso 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agradar a Deus fora de Cristo é impossível. Agradar a Deus fora da ação do Espírito Santo é impossível. E esse é o problema de muitos. Porque religião sem regeneração do Espírito não resolve o problema de ninguém. Lembremos o texto que nós falámos na passagem de ano, Isaías 58, né? Pessoas que cumpriam atos religiosos, que oravam, que jejuavam, que iam para a igreja, que praticavam as práticas da lei, mas era uma coisa para eles mesmos, para a sua própria carne. Olha, vocês buscam os seus próprios interesses, vocês buscam satisfazer os vossos próprios desejos. E quando eu sou movido pelo Espírito, eu busco os interesses de Deus, os desejos de Deus, fazer a vontade de Deus, estar diante do propósito de Deus. Agora, quando eu sou movido pela minha carne, eu busco os meus próprios desejos, os meus próprios planos, os meus próprios objetivos, e eu coloco as coisas de Deus de lado. E esse é o problema. Religião sem regeneração não resolve nada. Boas obras sem vida nova não reconciliam com Deus, porque os nossos atos de justiça, como diz a palavra, são como trapos de imundícia. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, olha o se de Paulo aqui, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, então esse não é dele. Paulo confronta agora os seus leitores.
porque nem todos que ouviam essa palavra eram salvos. Às vezes eram pessoas que estavam ali na igreja, às vezes eram pessoas que estavam ali conhecendo ainda a palavra. E ele diz: Olha, vocês não estão na carne, mas no espírito. Se de facto o espírito habita em vocês, será que o espírito de Deus habita em nós? Será que o espírito de Deus habita em vós? O não andar na carne é uma demonstração que o espírito habita em nós. O buscar as coisas de Deus em primeiro lugar é uma demonstração de que o espírito habita em nós. Porque o Espírito Santo não vem para nós fazer uma visita. Nós às vezes até ora, nós até louvamos às vezes coisas erradas. Nós dizemos assim: vem me visitar hoje aqui. Mas ele não visita, ele habita, né? Ele habita em nós, ele não faz visita. Paulo deixa bem claro: sem a habitação do Espírito de Deus, ninguém é de Jesus. Somos unidos com Cristo pela habitação do Espírito em nós. É quando nós mergulhamos no Espírito que nos faz ser participantes do corpo de Cristo. Olha o verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O corpo que nós temos ainda sofre efeitos da queda, mas o espírito está vivo em nós por causa da justiça de Cristo. Já vivemos uma nova vida, mas ainda aguardamos essa redenção plena. Verso 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou de Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Olha novamente essa ênfase. O Espírito Santo tem que habitar em nós. Nós temos que viver essa habitação do Espírito em nós, governando todo o nosso ser. E outra vez o se, no verso 11. Se Paulo coloca outra vez essa condicional aos seus leitores para que eles possam avaliar a sua conduta diante das realidades que ele está falando aqui. Dois estilos de vida, um pela carne, outro pelo espírito. E ele faz aqui uma promessa: olha, ainda que o nosso corpo hoje está morto pelo pecado, contrário ao espírito, que está vivo, né? Que foi o que nós declaramos no batismo, né? Quando nós nos batizamos, nós declaramos que morremos para o pecado, né? E vivemos para Cristo. Ainda que o nosso corpo hoje está morto pelo pecado, um dia ele será ressuscitado, glorificado. A nossa carne hoje é inimiga de Deus, mas um dia será revestida de glória. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, que habita em nós, transformará a nossa carne mortal. A ressurreição futura é promessa também para o nosso corpo. É o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15. Isto que é corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. E aqui nós fechamos essa primeira parte do capítulo 8 de Romanos, em que Paulo deixa bem claro: não há condenação. Nós somos a habitação do Espírito e temos uma vida e esperança futura. Irmãos, não deixe Satanás condená-lo. Não dê ouvido a Satanás. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você vive no Espírito e tem uma esperança futura. O Espírito Santo habita em você. Não é uma visitação que ele vem ali quando você está orando. Ai, eu orei e senti o Espírito Santo vindo sobre a minha vida. Não, ele está na sua vida, ele habita em você. Irmãos, isso é tão importante porque isso muda às vezes até a nossa maneira de pecar. Porque às vezes você peca ou nós pecamos porque esquecemos que o Espírito Santo está ali conosco. Então não pensa assim: ai, ninguém está vendo. Não. Se isso te motiva para não pecar também, pensa que o Espírito Santo está aqui contigo, está, habita em ti. Ele não sai, aí, olha, eu dei uma mentirinha aqui, agora ele saiu, foi embora, e eu tenho que pedir perdão para ele voltar. Irmãos, isso aí não é teologicamente correto, é uma heresia. Ele está.
em nós, Ele habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Agora, é verdade que Ele sente ciúmes. É verdade que Ele se entristece, como diz a palavra também. Que Ele se entristece quando nós erramos, que Ele se entristece quando nós falhamos, que Ele se entristece quando nós damos mais valor às nossos prazeres carnais do que às coisas que são do Espírito. É verdade. Mas Ele habita em nós, Ele está em nós e Ele se move através de nós, Ele nos santifica, Ele nos regenera, Ele nos move para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a primeira parte desse capítulo 8 é: não há condenação. Com Cristo existe vida e existe esperança. Paulo acaba de afirmar que o Espírito, por duas vezes aqui no texto, habita no crente. E ele agora tira uma conclusão prática dessa realidade. Se o Espírito é quem governa, então isso muda a minha relação com a minha carne. Olha o que é que diz no verso 12. Assim, pois, irmãos, sois devedores. Nós somos devedores, mas não há carne, para viver segundo a carne. Então nós não somos obrigados. Nós não temos dívida para com a carne. Nós não temos compromisso para com a nossa carne. Paulo diz assim: olha, nós somos devedores, nós temos uma obrigação, mas não é com a carne. A carne, ela sempre cobra. Ela sempre nos cobra, né? A carne nos cobra. Ela diz assim: olha, me alimenta. A carne diz assim: me satisfaça. A carne diz assim: me obedeça. Isso é o que a carne diz. Mas eu não sou devedor à carne, eu não tenho que obedecer à carne. O Evangelho declara: você não deve mais obediência a esse Senhor. Isso faz uma conexão lá com Romanos capítulo 6, né? Quando Paulo fala de mudança de senhorio, do pecado para Deus. E aqui ele reforça: você não deve mais lealdade à sua velha natureza. Não deve. Você não é mais devedor da carne. Você não é obrigado a obedecer à carne. A ênfase aqui está na libertação do domínio do pecado. Não é a ausência de tentação, mas é a ausência de domínio. Ele não me domina mais. Quando a carne exige o direito, o crente pode responder: eu não devo nada. O meu Senhor agora é Cristo. O meu Senhor agora não é mais a minha carne, os meus prazeres. Não, não, não. Isso não me domina mais. Eu fui liberto disso. Por isso que o crente é livre para viver para Cristo e não continuar vivendo para o pecado e para a carne. Então, olha o que é que Paulo está, nesse segundo bloco desse capítulo 8, ele está dizendo: vocês não devem nada para a carne. A carne não pode exigir nada de vocês. Verso 13: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mais uma vez, Paulo avisando. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo coloca, mais uma vez, duas estradas com destinos diferentes, né? Porque essa carta aqui, ela foi dirigida a uma igreja que tem tudo. Tem pessoas salvas, tem pessoas que não são salvas. E ele diz aqui, olha, existem dois destinos, e na igreja tem pessoas que percorrem esses dois destinos. Um segundo a carne para morrer, né? Né? Se viver segundo a carne, morrereis. Não é se viver segundo a carne, pode ser que morrereis. Não, é morrereis. É uma consequência inevitável. Vida controlada pela carne leva à morte, morte espiritual, condenação eterna. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, vivereis. Mortificar é uma linguagem de execução, é matar, sufocar, cortar o sofrimento. Detalhe, detalhe aqui, não é pelo esforço humano, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Não é pelo esforço humano, é pelo Espírito de Deus que nos capacita a mortificar os, 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 os feitos do corpo, né? Santificação é um combate real, mas precisa de uma dependência total do Espírito. Mortificar carne não é negociar com o pecado,
mas é declarar guerra, é cortar o alimento, os gatilhos, os ambientes, as justificativas. Ai, é só uma vez mais, é só desta vez. Não, isso eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Não, é cortar todas essas falácias que nos alimentam o nosso corpo carnal, mortal, pecador. Irmãos, quando uma cidade antigamente, né, antes de ser conquistada, ela era cercada. O exército inimigo, antes de conquistar uma cidade, cercava. Às vezes a cidade era fortificada, tinha muralhas muito altas, então o exército às vezes não conseguia entrar na cidade. Qual que era a estratégia? Cercar a cidade para que não entrasse, para que a cidade esgotasse todo o seu recurso e ficasse sem alimento, sem condições, né? Sem mantimento, até que a cidade se entregava, ela se declarava vencida, né? Então, o crente é como faz isso, né? Ele deixa a carne sem mantimento. Ele não deixa a carne ser suprida. Claro que eu não estou a falar das coisas essenciais, da comida, do beber, da água, né? Mas daquelas coisas que são gatilhos para o pecado, né? Crente não alimenta a carne. O crente não coloca combustível para o pecado. Por exemplo, se eu tenho um problema com fofoca, eu devo fugir de ambientes onde há fofoca. Se eu tenho problema com lascívia, pornografia, eu devo evitar ver coisas que vão me induzir a esse pecado. Então, eu não posso dar combustível para a minha carne, para o meu corpo, né? É isso que eu estou dizendo. Eu tenho que cercar essa cidade, trazendo essa analogia da cidade, para que ela fique sufocada, sufocada com as coisas de Deus, sufocar o meu corpo com palavra, sufocar o meu corpo com oração, sufocar o meu corpo com a comunhão dos santos, sufocar o meu corpo com jejum também. Então, nós devemos cercar o crente, ele cerca a sua natureza carnal e a mata a cada dia, se alimentando das coisas espirituais. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo: vocês não devem nada à carne mais, vocês não devem nada à carne, vocês agora devem caminhar pelo Espírito e mortificar a carne. Verso 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, guiados aqui não é receber aqui sinais místicos, né, para escolher a cor da parede da sala, o tipo de carro que vai comprar, o telemóvel. Não, guiado aqui significa ser conduzido para uma vida conforme Deus, conforme a sua palavra diz. Abandonar a carne, mortificar o pecado e andar numa nova direção. Paulo está descrevendo a marca de identidade, não um evento esporádico na vida do cristão. É uma vida guiada pela palavra de Deus, pelo propósito dele. A ênfase aqui é essa filiação, essa adoção nessa grande família de Deus, ela é evidenciada por uma direção espiritual. O Filho de Deus não é quem nunca cai, mas é quem tem um novo GPS interior e mesmo em suas falhas, ele sempre volta para o Pai, ele sempre volta para a oração, ele sempre volta para a palavra, ele sempre volta para a igreja, ele sempre volta para buscar a vontade de Deus. Todos que são guiados, direcionados, dirigidos pelo Espírito, são filhos de Deus. E olha o que diz aqui algo maravilhoso no verso 15: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem com medo, mas o espírito de adoção, baseado nesse espírito, nós clamamos: Abba, Paizinho, Pai, Pai amável. É isso. Paulo contrasta aqui dois espíritos, duas realidades, duas experiências. Uma de escravidão, que traz medo, que é aquela relação com Deus como um patrão severo,
onde o coração vive em pânico e insegurança, porque se eu não fizer isso, Deus não se agrada, porque se eu não fizer aquilo, porque eu tenho que servir, eu tenho que fazer, eu tenho, porque senão Deus me castiga. Não é esse o relacionamento que Deus quer que tu tenhas com Ele. Não é um relacionamento de escravidão, só de servidão, de medo. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar, eu tenho que orar. Não, mas é um relacionamento de um pai que nos adota no seu amor. A relação com Deus é a relação como pai, marcada por confiança e uma intimidade reverente, obviamente, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, mas é o nosso Pai querido. Olha como é diferente, como eu encaro a minha salvação, não como uma coisa que eu estou numa corda bamba, me tentando equilibrar, eu estou-me a tentar equilibrar para não perder aqui a minha salvação. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente tenha a certeza, andando nesse espírito, sendo habitação dele, e que a gente clame com todo o amor, com todo o carinho: meu Pai querido, cuida de mim, que me conhece, que me fortalece. Olha como é que Paulo está aqui a tentar moldar a maneira como nós vemos a salvação. Não é essa salvação que alguns pregam, que às vezes de manhã é salvo, à noite é condenado, e depois pede perdão, é salvo, e depois é condenado. Que é isso? Isso não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que nós somos salvos de uma maneira poderosa, a habitação do Espírito, selados, um selo de garantia. O selo do Espírito em nós é a garantia de que o melhor está para vir. Meus irmãos, isso é muito sério. Não, nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Temos um estatuto diferente hoje. Não mais perdidos, não mais condenados, mas agora justificados. Temos paz com Deus. Não foi o que nós lemos nos capítulos anteriores? Deus não só nos perdoou, mas Ele nos acolheu no seu amor. A nossa oração tem que mudar, porque nós agora não temos, não é a oração para um juiz que está julgando a nossa causa, não, mas é um juiz que já nos absolveu e que agora é um pai que nos sustenta. Hoje muitos vivem o seu relacionamento com Deus com medo de Deus, mas o que é que diz a palavra de Deus? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Alguns vivem essa vida oscilante, hoje salvo, amanhã perdido, mas não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que você tenha a certeza que Ele é o seu Pai, o seu Abba, o seu Paizinho querido que te ama e que te acolhe. E a prova disso é que você vive segundo o Espírito. Olha o verso 16. Porque o próprio Espírito testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Paulo fala aqui de uma confirmação interior. O Espírito Santo dá testemunho junto com a nossa consciência regenerada. E isso não é entendido como um momento, um sentimento momentâneo, não. Porque o testemunho do Espírito em nós vem acompanhado por amor por Cristo, sede pela Sua palavra, arrependimento real, desejo de santidade, perseverança, frutos do Espírito. Não é uma emoção só, é uma evidência viva que opera através da nossa vida. A segurança da salvação com base em Deus e confirmada pela obra interna do Espírito Santo. E quando a acusação vier bater, você não é de Deus. O Espírito Santo aponta para Cristo e para a obra que Ele já está fazendo em você. Paulo não nos chama só de filhos, mas ele vai até mais longe. Ele diz no verso 17: Olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é que com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa filiação, ela não vem de mãos vazias.
ela traz uma herança maravilhosa. O crente não é visitante na casa da família, ele é herdeiro, ele é participante da família, das bênçãos da família, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Deus, her- co-herdeiros de Cristo. Olha, a herança, primeiramente, é Deus, né? O nosso bem supremo, né? E tudo aquilo que Cristo conquistou para o seu povo. Perdão, graça, vitória contra o mal, vida eterna, reino, glória, bênçãos espirituais, tudo isso é herdado por nós. Se é certo, olha o se. Isso é Paulo chamando os seus leitores a uma análise, né? Se somos filhos, né? Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo, ele faz aqui uma coisa que é dura, né? Paulo, ele amarra o sofrimento à identidade cristã, não como uma punição condenatória. Ele já eliminou isso, não tem condenação mais para nós, mas como participação na história de Cristo. Cruz antes da coroa. Não é sofrer para ganhar. Se eu sofrer, vou ganhar lá na frente. Não é isso. É, se estamos unidos em Cristo, a nossa vida se parece com a dele. E o final também. Então, se eu estou unido em Cristo, Cristo diz assim: se perseguiram a mim, vão perseguir vós também. Cristo diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, não é se eu sofrer, vou ganhar lá na frente. Não é isso, mas se eu estou unido em Cristo, então a minha vida vai ser parecida com Ele. Vai ser parecida nas perseguições, mas vai ser parecida também na glorificação final. Então, a ênfase aqui é perseverança, esperança e glória futura. Sofrimento nunca é sinal de abandono, muitas vezes é sinal de pertencimento de Deus. Então, nós vemos agora nesse segundo bloco aqui do capítulo 8, do verso 12 ao 17 que nós lemos, né? Mortificação da carne, identificação em Cristo e herança da esperança. E agora nós abrimos para um panorama cósmico, né? Do sofrimento à esperança, a criação gemendo, nós gemendo, o Espírito Santo gemendo. Olha o que é que diz aqui no verso 18. Porque eu tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Então, Paulo tinha acabado de dizer que sofrer com Cristo faz parte do caminho, né? Agora ele impede o leitor, o crente, de concluir, então tudo é sofrimento? Não, não é tudo sofrimento. Olha o que é que ele diz. Porque para mim tenho por certo, ou seja, não é um otimismo, não é uma possibilidade, ele tem por certo, é uma certeza, né? Que as aflições do tempo presente não são comparáveis com aquilo que nos espera. Paulo não minimiza a dor, mas ele a compara com algo maior que está preparado para nós. Glória que vai ser revelada em nós. O futuro de Deus relativiza o presente sem negar a sua realidade. A ênfase aqui está na glorificação, no destino final do povo de Deus. O Evangelho nem sempre explica toda a dor, mas ele garante que a dor não tem a palavra final. E ele começa falando aqui nessa expectativa da criação, verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo meio que faz da criação uma pessoa aqui. Ele personifica a criação como alguém esperando a revelação dos filhos de Deus. Porquê? Porque o destino de toda a criação está ligado ao destino do povo de Deus. Quando os filhos forem plenamente revelados em glória, o mundo também entrará em libertação, né? Deus redime as pessoas e vai também redimir o palco onde a história acontece.
Olha o verso 20 para concluir esse raciocínio. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está sujeita à frustração, à vaidade, à futilidade, à decadência. A criação está desajustada desde a queda. Porque Deus, em seu justo juízo, após o pecado humano, ele permitiu que a criação experimentasse consequências, como maldade, como injustiça. E isso não foi maldade divina, mas foi uma pedagogia histórica de Deus à criação. E olha o verso 21. Na esperança que a própria criação será também redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, essa criação que está em decomposição, que está em morte, o desgaste do mundo, ela será liberta, não aniquilada. Deus não vai jogar fora a criação, ele vai renovar a criação para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha o que é que 2 Pedro fala sobre isso também. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 22 diz: Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. As dores de parto, que é o que fala aqui, são dor real. Mas as dores de parto, elas mostram algo. Quando alguém está com dores de parto, o que é que isso significa? Que algo maravilhoso vai acontecer, o nascimento vai acontecer, né? Então Paulo ensina que o mundo está quebrado, está gemendo, mas ele está caminhando para a redenção. Ele está caminhando para algo melhor. Porque quando as dores de parto vêm, é sinal que a redenção está próxima, é sinal que o nascimento está próximo. E quando nasce o bebê, a mãe já não lembra das dores. A mãe agora fica alegre com o bebê nos seus braços. Essa linguagem que Paulo está usando. Olha, o mundo está corrompido, o mundo está gemendo, toda a criação está gemendo, mas está quase. Está quase, porque já estamos nas dores de parto. E essas dores anunciam algo grandioso. E olha o que é que diz no verso 23. Não é só o mundo está gemendo, nós também. E não somente ela, não somente a criação, mas nós também. Porquê? Porque nós temos as primícias do Espírito. Verso 23. Igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha, não só a criação, os crentes também gemem. Ser crente não é ser anestesiado dos males do mundo. Nós sofremos com o estado em que este mundo está, com as injustiças, nós sofremos com a violência, nós sofremos com a maldade. Quem é crente, salvo, não se conforma com o estado que o mundo está. E isso nos dança também gemendo, né? Mas nós que temos as primícias do Espírito, né? Que é o primeiro sinal da colheita, o Espírito é uma amostra das coisas grandiosas que estão para vir, né? É o penhor, é a entrada. Você vai lá e compra um carro e diz assim: olha, está aqui essa entrada. O carro custa, vamos pôr um carro aí de 20 mil euros. Olha, está aqui 5 mil euros de entrada. O que é que aqueles 5 mil euros garantem? Garantem que você vai pagar o resto. Garantem que os outros 15 mil você vai levar também. E o Espírito Santo é essa entrada, esse penhor. Olha, Deus colocou na nossa vida como uma garantia, a primícia de que o resto virá. Né? É uma amostra real do futuro, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Essa adoção, ela já é realidade, nós já fomos adotados, mas há um aspecto futuro, quando o nosso corpo for redimido e glorificado. Verso 24, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, né? A salvação tem passado, justificação. A salvação tem presente, santificação, e a salvação tem futuro, glorificação. Aqui Paulo destaca essa dimensão futura, né? A dimensão futura, né? A redenção do nosso corpo. É isso que Paulo está destacando. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E Paulo está destacando essa dimensão futura. Cristo
Vive, o cristão vive sustentado por promessas não totalmente visíveis ainda hoje. Talvez nós não vemos tudo que Deus tem para nós ainda, mas nós cremos pela fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência aqui é perseverança, firmeza, mesmo sob pressão, mesmo sobre um mundo que geme, e nós gememos também. A esperança bíblica não é ah, talvez dê certo, é a certeza do caráter de Deus, que não pode mentir e que vai cumprir tudo o que ele prometeu. A esperança cristã não é fuga da realidade, é combustível para atravessá-la sem quebrar. E olha o que é que diz aqui no verso 26, algo maravilhoso para nós. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo falou dos gemidos da criação, no verso 22, dos gemidos dos crentes, no verso 23, e agora ele mostra que não gememos sozinhos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse ajudar aqui significa estar junto, carregar o peso. O Espírito está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, né? A fraqueza não é uma exceção na vida cristã. Faz parte da condição humana, ainda não glorificada. Então, às vezes nós temos fraquezas, às vezes nós temos momentos de altos e baixos, ok, mas em tudo isso o Espírito Santo está lá, está junto, nos ajudando nas nossas fraquezas. E olha o que é que diz, porque não sabemos o que pedir como convém, ou seja, e isso aqui não é ignorância espiritual, é uma limitação humana. Muitas vezes nós sabemos o que é que dói, mas não sabemos o que pedir, ou pedimos mal, porque pedimos do ponto de vista da nossa fraqueza e das nossas limitações. Mas é aí que o Espírito Santo age, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não está aqui a falar de línguas estranhas, nem línguas humanas, nem sons audíveis, mas de intercessão perfeita dentro da vontade de Deus. Quando as palavras faltam, não falta a intercessão do Espírito. Entre o sofrimento presente e a glória futura, o Espírito Santo sustenta o crente através da oração. A oração cristã é sustentada por, não só pelo Espírito Santo, mas por todas as três pessoas da Trindade. Oramos ao Pai em nome do Filho, pelo Espírito. Silêncios, lágrimas e suspiros de aflição também podem ser oração quando entregues a Deus pelo Espírito. Mais que palavras, a oração é estar na presença de Deus e deixar que o Espírito Santo leve e traduza as nossas orações imperfeitas ao nosso Deus que é perfeito. Olha o que é que diz no verso 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Deus Pai conhece perfeitamente a intercessão do Espírito, porque ambos compartilham a mesma vontade, né? O Espírito, ele nunca ora fora do plano divino. Mesmo quando nós pedimos algo confuso, mesmo quando nós oramos aquela oração que a gente faz, às vezes quase dormindo, o Espírito Santo apresenta diante do Pai o pedido corrigido, traduzido, alinhado com a vontade eterna de Deus. Isso nos dá segurança espiritual. As nossas orações não dependem apenas da nossa clareza, mas da fidelidade do Espírito. Deus não responde, Deus responde não apenas ao que dizemos,
mas ao que Ele sabe que precisamos segundo o seu propósito. Né? Às vezes nós não sabemos o que precisamos. Às vezes nós pedimos coisas que não são para agradar a Deus, e o Espírito Santo traduz o nosso pedido mal feito diante de Deus. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. Depois de falar da intercessão perfeita do Espírito, Paulo fala agora da providência perfeita de Deus. Sabemos, convicção. Paulo fala assim: sabemos, temos convicção, não é uma suposição, não é um talvez, é uma convicção que todas as coisas, não são todas as coisas são boas, mas que todas as coisas são usadas por Deus. Não é que todas as coisas são um mar de rosas, mas que todos os momentos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa não é universal, ela é específica para aqueles que pertencem a Deus, né? Para aqueles que pertencem a Deus. Faz uma conexão com o verso 18. Sofrimento presente não é desperdiçado. É o que Paulo falou. Aquilo que nós sentimos hoje não se compara com o que vem amanhã. Existe uma providência divina e soberana em todas as coisas que você passa, em todas as coisas que eu passo. Mesmo quando nós não entendemos, né, o como ou o porquê, nós podemos descansar no quem, né? Quem é esse Deus que nos sustenta e que em todas as coisas nos guia, né? Todo coopera para o bem. E o bem aqui pode não ser um conforto imediato, mas aquilo que Deus define como bem vem no verso seguinte, no verso 29, que é ser igual a Cristo. Olha o que é que diz no verso 29, né? O que é esse bem que coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Que propósito é esse? Porquanto, verso 29, os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Vemos aqui esse texto que é muito usado às vezes para defender a predestinação, o determinismo. Eu não quero entrar por esse caminho, mas olha o que é que o texto diz. Os que dantes conheceu. A palavra aqui é prognóstico. E esse texto, por vezes, que é utilizado para defender essa predestinação calvinista, mas repare que esse texto aqui não fala disso, né? Fala de um conhecimento de antemão e não de uma determinação exclusivista. Assim como Pedro usa a mesma palavra lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, eleitos segundo a presciência, o prognóstico, né? A mesma palavra grega, né? E que também os predestinou, eles conheceu e os predestinou de antemão para serem conforme a imagem do seu filho. O alvo da salvação não é apenas nos tirar do inferno, mas nos tornar semelhantes a Cristo, para que ele seja o primeiro de vários irmãos. Cristo não salva indivíduos isolados, mas forma uma família unida. Esse é o propósito. Unidade. Porque Cristo orou lá em João capítulo 1, verso 7, capítulo 17, verso 21. Olha, eu peço para que todos sejam um. O grande propósito não é salvar indivíduos isolados. Isso não existe. Mas é formar uma grande família do Senhor unida em Cristo. Por isso que não tem como ser crente isolado, meus irmãos. Ser um crente isolado não combina com aquilo que Cristo quer para nós. Ser um crente isolado é contra a palavra, é contra aquilo que é o propósito de Deus. Deus não salva indivíduos isolados, Ele quer formar uma família. A eleição graciosa com esse propósito transformador de sermos a imagem do seu filho, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Deus, ele está mais comprometido com a nossa santidade,
com o sermos parecidos com Jesus do que com o nosso conforto e o nosso bem-estar. Essa é que é a grande verdade. E para que eu seja parecido com Jesus, eu tenho que sofrer, então tudo vai cooperar para esse bem. Se para eu ser parecido com Jesus, eu tenho que passar por perseguições, então tudo vai cooperar para esse bem. Que o bem e o propósito é eu ser parecido com Jesus. Verso 30, estamos quase terminando, aguenta um pouquinho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Paulo apresenta aqui a chamada cadeia dourada da salvação. Aos que predestinou. Vimos aqui no verso 29 que é pela presciência de Deus. Nesse contexto fala da presciência de Deus. A palavra prognóstico, conhecimento por antecedência. E atenção que eu não estou aqui tentando contrariar a doutrina calvinista como um todo, apenas demonstrando que este texto aqui não dá para defender o determinismo calvinista. Então, ele apresenta essa cadeia, predestinou pelo seu conhecimento de antemão, chamou, justificou e glorificou. E isso Paulo apresenta tudo no passado para mostrar uma certeza absoluta. Porquê? Porque nós ainda não fomos glorificados. Isso ainda não aconteceu, historicamente. Mas é tão certo que Paulo já fala como um ato consumado. Essa segurança eterna, baseada na obra de Deus, do início até o fim. A salvação começa em Deus, é sustentada em Deus e termina em Deus. E é a partir daqui que Paulo não explica mais nada e ele só celebra toda essa teologia da salvação em Cristo, poderosa em Deus, eterna, vira um hino de louvor a Deus a partir do verso 31, que ele diz assim: olha, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Depois de tudo o que eu falei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, de tudo aquilo que eu disse, da justificação pela fé em Cristo, desse Espírito que age através da minha vida, que me sustenta, que habita em mim, que me guia, fui adotado como filho, tenho o propósito de ser semelhante a Jesus. Depois de tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está a dizer que não vamos ter inimigos, mas o que ele está a dizer é assim: quem vai vencer? A pergunta não é quem que se vai opor a nós. Vamos ter muitos opositores, mas quem vencerá? Quem será contra nós? Tem opositores, mas vencedores somente aqueles que estão em Cristo Jesus. E olha o que é que Paulo coloca como garantia eterna: aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo apresenta o maior argumento possível: a cruz. Meus irmãos, se Deus não poupou o seu filho, se Deus já deu o maior presente de todos, ele não nos falhará naquilo que está por vir ainda. A graça é irreversível, baseada na obra de Cristo. Cristo é a garantia da nossa salvação. Verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. O tribunal é divino e o juiz já declarou justificado. A acusação, os acusadores podem gritar, mas eles não têm mais autoridade legal. Verso 34, quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Olha, Paulo vai empilhando argumentos para mostrar que a salvação é segura em todos os tempos. É segura no passado porque ele morreu, é segura no presente porque ele intercede e é segura no futuro porque Cristo reina. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Paulo lista aqui sofrimentos reais, sofrimentos que um salvo pode passar. Mas a pergunta não é se eles virão, mas é se eles podem nos separar do amor de Cristo. E a resposta é clara: não podem separar nós de Cristo.
Verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele cita aqui o Salmo 44, o sofrimento do povo de Deus não é novidade, a Bíblia nunca prometeu imunidade, mas fidelidade divina no meio da dor. É isso que a Bíblia promete, é isso que Cristo nos promete. Verso 37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas as coisas que? Coisas é que ele está falando? Está falando daquilo que ele disse lá atrás. Tribulação, sou mais do que vencedor. Perseguição, oposição por causa da minha fé, sou mais do que vencedor. Fome, passando necessidade extrema, sou mais do que vencedor. Nudez, falta coisas básicas, estou vulnerável, sou mais do que vencedor. Perigos, guerras, rumores de guerras, sou mais do que vencedores. Espada, violência, até à morte se necessário, sou mais do que vencedor. Por quem? Porque eu sou bom? Porque eu tenho mérito? Porque eu fiz o que é certo? Não, porque Cristo me amou. O amor de Cristo é a fonte da nossa vitória. A vitória cristã não é ausência de feridas, mas perseverança fiel, olhando para o amor de Cristo por nós. E Paulo fecha com uma confissão pessoal, verso 38 e 39, para terminarmos. E ele diz assim: estou certo. Irmãos, esteja certo. Irmãos, o Espírito que estava sobre Paulo, o Espírito que habitava em Paulo, ele habita em nós também. Por isso, como Paulo, você pode dizer, eu posso dizer, estamos certos que nem a morte, e nem a vida, e nem os anjos, e nem principados, e nem coisas do presente, e nem do porvir, e nem poderes, e nem altura, e nem profundidade, e nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida e morte, presente e futuro, poderes espirituais, alturas e profundezas. Não existe nada no universo criado que pode romper o vínculo estabelecido por Deus em Cristo Jesus. A nossa perseverança como santos está fundada no amor imutável de Deus. A segurança do crente não está na força da sua fé, mas está na firmeza do amor de Deus por nós. Aleluia. Romanos capítulo 8 começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. E você, como cristão, que é guiado pelo Espírito, que é a habitação do Espírito, tem que ter a certeza da sua salvação. E Cristo diz assim: olha, aqueles que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma os mandarei fora. As ovelhas ninguém pode arrebatar da minha mão. Confie na sua salvação. Não de uma maneira orgulhosa. Isso não é para você ficar orgulhoso. Isso não é para eu ficar glorioso, orgulhoso, né? Porque a Bíblia diz, olha, salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas para você ter descanso no Deus que é o seu Pai, o seu Abba, o seu paizinho. E isso não vai gerar em ti uma passividade. Ai, se eu sou salvo mesmo, então vou viver de qualquer maneira. Não. Isso vai gerar em ti uma esperança obediente a Deus, perseverante em Deus. Porquê? Por causa da tua força? Não. Por causa do Espírito que habita em ti. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Glória a Deus. E que a gente possa entender essa maravilhosa salvação que o Senhor nos deu, essa salvação eterna, essa salvação poderosa, não é essa salvaçãozinha frouxa, fraquinha que é pregada por aí. Eu não creio nessa salvação fraquinha que é pregada por aí. Qualquer coisinha, a gente está numa corda bamba ali, oi, salvo agora, perdido, salvo, perdido. Não, a nossa salvação, ela é eterna e ela é poderosa em Deus. E a prova disso está no amor dele que entregou o seu filho
por nós e na habitação, no selo, na garantia de que o melhor ainda está por vir. Meus irmãos, Deus abençoe. Peço desculpa que passámos 9 minutos. Queria. Vamos já terminar, já está tarde, mas se houver alguma dúvida em relação a isso, deixem os comentários lá no grupo do estudo bíblico e que a gente possa ter a certeza absoluta e não deixar nunca o inimigo nos acusar, porque, como diz o texto que nós lemos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é perfeito, não é isso que quer dizer, mas caminha a passos juntamente com o Espírito Santo para essa perfeição. Meus irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa salvação que o Senhor nos deu. Oh, Pai, não há nada que a gente possa fazer para merecer essa salvação, mas pela tua graça e pelo teu amor e pela tua misericórdia, tu nos proporcionaste tão poderosa salvação. Obrigado, oh Pai. Pedimos perdão porque às vezes ainda erramos. Pedimos perdão porque o nosso corpo ainda é inclinado para o mal. Mas pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito continue nos capacitando, continue nos fortalecendo, continue nos guiando, ó Senhor, nessa maravilhosa salvação a qual nós caminhamos, essa salvação eterna que nos foi dada. Que a gente possa ter essa esperança e te adorarmos e te servirmos como esse Pai querido e amado que tu és, que cuida dos seus filhos, que guarda os seus filhos, que está sempre junto de nós. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço por cada um que aqui esteve ouvindo essa palavra e que o Senhor possa confirmar essas palavras nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço a todos e obrigado aí pela paciência em me ouvirem. Um grande abraço. Até a próxima. Deus abençoe.